Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Muito obrigado aí pela preferência estar aqui com a gente novamente. Eu sou o Isaac. Eu sou a Bruninha. E vamos dar início a mais um Unicast, o podcast da Unijovem e BVG. Hoje nós estamos com ele. Quem será ele? Será ele o ministro do Brasil? Será ele o ministro do mundo, da galáxia, do universo? Estamos hoje aqui com ele, o Mário César, ministro de música da IBVG e de muitos outros lugares do Brasil e do mundo. Eita! Você foi boa, hein? Bom, Mário, é um prazer ter você aqui com a gente. E vamos começar agora falando sobre o Coro Jovem. Tudo bem. Prazer é todo meu, viu? E todo nós meu, gostaríamos de participar com vocês. Nós gostaríamos de saber como foi o início do Coro Jovem. Quando ele se iniciou, da onde veio a ideia, quem estava envolvido? Muito bem. O início do Coro Jovem foi algo muito pontual, né? E eu tenho certeza que foi da permissão de Deus e da aprovação de Deus. Quando a gente se forma na faculdade, a gente vem cheio de ideias, cheio de planos, cheio de novidades, cheio de sonhos, E eu me lembro que a nossa igreja estava passando uma boa fase, o Coro Alvorada tinha se reestruturado, feito musicais, fazendo musicais, apresentações, e estava muito grande. E a nossa juventude era forte também. Mas me deu uma vontade de fazer um trabalho musical com o Coro Jovem muito específico. Eu me lembro que durante a semana eu falei, fiquei pensando sobre isso e aí comentei com a Lília. Falei, puxa, Lília, estou com vontade de tentar formar um coro jovem na igreja. Poxa, será que daria certo, né? Nem sabia de repertório, como funcionava, não tinha amigos que trabalhavam com coro jovem, E eram pessoas distantes, enfim, era difícil de você tentar ter uma ideia de como é que seria o trabalho. Sim. Então, a primeira coisa que eu fiz, eu vim na escola bíblica dominical, ajeitei minhas coisas, e eu fui na classe dos jovens e dos adolescentes, Pedi licença para o professor e falei assim, professor, poderia dar um aviso? Aí o professor falou, pode, claro, na classe dos jovens. Falei, pessoal, é o seguinte, nós vamos começar a fazer um trabalho diferente musical na nossa igreja, a gente vai formar o Coro Jovem da IBVG. E se você tiver vontade de participar, tem vontade, gosta de cantar, esteja aqui sábado às 5 horas da tarde. Eu inventei a hora, não tinha dia, não tinha horário. Improviso. Improvisei, Aí ficou todo mundo me olhando assim, o que esse cara tá falando? Então, se você quer cantar, a gente vai fazer um coro jovem. Aí fui para a classe dos adolescentes, aqueles que eram maiores. Fiz o mesmo anúncio. Pessoal, quer participar? Vem sábado aqui às 5 horas da tarde. Aí fui pro culto, esqueci do assunto, Passou a semana, falei, puxa vida, O que eu vou fazer sábado lá? Não tinha nenhuma música, não tinha nada. Nada preparado. E aí eu falei, bom, vou ter uma conversa com o pessoal. Aí da semana eu separei uma música lá, inclusive eu me lembro até da primeira música, que era uma tradução de uma música afro, que um amigo meu do Rio de Janeiro tinha me dado, e era muito simples, muito fácil de cantar, E eu falei assim, bom, eu vou levar essa partitura, só pra ver quem que vai. Quando eu cheguei aqui, o salão tava lotado. Nossa. Que bom. Eu falei, gente, o que é isso aí? O que eu vou fazer com esse povo, Aí começamos, a ideia, a estruturar, a conversar sobre o projeto, enfim, e aí o pessoal queria cantar. A gente passou essa música, o pessoal pegou muito rápido, E aí a ideia começou a desenvolver, aí eu fui atrás de repertório, fui atrás de outras coisas, mas eu me lembro que realmente o que a gente marcou a nossa estreia, ficamos ensaiando por alguns meses, até 2 músicas ficarem prontas, demorava para ficar prontas as músicas. E a gente fez justamente a apresentação, inclusive tem gravado em vídeo, em final do século passado. VHS? VHS, E a gente apresentou 2 músicas, Chama Eu Me Entrego a Ti, que eu trouxe de um coral de um congresso que eu tinha ido, e essa música Hale Hale, que é uma música Aleluia, que é uma música afro, Mas o que marcou mesmo o início do Coro Jovem, que eu acho que marcou muito a vida do pessoal que participou,
e especialmente a minha, foi que depois de alguns meses a gente ensaiando, a gente recebeu um convite para participar do encontro de coros jovens na primeira Igreja Batista de São Paulo. Que legal. Caramba. Eu falei, gente, a gente recebeu esse convite, a gente não tinha roupa, não tinha camiseta, não tinha nada. Eu nem lembro que uniforme que a gente usou, se foi uma beca emprestada do Coro Alvorada, ou se a gente fez uma camiseta, né? A gente foi com quase 80, né? E eu me lembro que no final do culto, muitos corais tinham participado, né? E eles resolveram premiar os corais, né? E a gente recebeu, então, um troféu, né, dessa apresentação que a gente fez. E aí eu percebi nitidamente, eu senti que Deus falou comigo na hora, falou, olha, esse é um ministério para ficar. Mesmo que eu não ficasse com o coro jovem, não sei quanto tempo seria, mas que ele ficaria enraizado na Igreja Batista em Vila Gerte, né, de uma forma definitiva. E isso para mim já foi o suficiente, já me senti presenteado, né, com tanta gente que já passou pelo coro jovem, né, que saiu, e com tanta gente que foi atingida pelas mensagens que o coro jovem apresentou. Eu não faço ideia de quantas pessoas a gente atingiu, Bruno. Nem faço ideia, mas eu tenho certeza, Isaac, que quando a gente chegar no céu, a gente vai ter muitas surpresas de pessoas que foram atingidas e foram alcançadas com a mensagem do coral. Não, com certeza. Né? Que bênção, hein? E que bom pra nós que deu certo, graças a Deus. Mas foi assim, foi desse jeito que começou. Aí foi surgindo o pessoal dos músicos. Na época a gente não tinha músico, convidei o pessoal para vir ajudar a tocar, né? Aí depois o Diego cantava, né? O Igor cantava, aí o pessoal foi crescendo, foi desenvolvendo um instrumento, depois eles vieram para os instrumentos, né? Então foi tudo um processo de aprendizagem que aconteceu. Que legal. Bom, e além da música ser uma maneira de louvar a Deus e as apresentações do coral para levar a palavra dele, o amor dele para outras pessoas, quais são os valores e benefícios que você acha que a música em si e a convivência com o coral trazem para os próprios participantes, os coristas e os músicos? Muito bem. Pelo fato de eu estar na área acadêmica, né, a gente trabalha muito com o aspecto da metodologia do processo de aprendizagem. Quando eu penso no coro jovem, né, a música é uma das últimas opções que eu me preocupo. Porque, na verdade, a função do coro jovem é trazer pessoas para primeiramente se engajarem umas com as outras, criarem uma unidade e uma amizade, né? Criar vínculos, né? E criar amor pela igreja. Então, são todas essas ideias, para mim, estão na frente das ideias musicais. Obviamente que a arte, ela proporciona justamente as outras coisas. Aí o que a gente faz? A gente pega esse pessoal e tenta justamente trabalhar a parte artística, musical, para que isso se torne uma apresentação e a gente consiga, através da ideia da igreja, a gente levar a nossa mensagem daquilo que a gente acredita, que é o poder de Deus atuando na música, que possa transmitir a mensagem para aquelas pessoas que vão assistir. Por isso que eu nunca me preocupei se a pessoa que vai entrar no coro jovem é afinada ou não. Ainda bem. Afinar, Exato. a gente pode afinar com o tempo, né? Eu conheço pessoas que não conseguiam afinar nem falando, e depois de um processo de trabalho, de musicalização, e de você trabalhar com a pessoa, ela consegue afinar e virar até um bom cantor, né? Então, o processo disso acontece naturalmente no coro jovem, né? Mas, obviamente, que as pessoas vão ficar talvez mais atraídas com o coral por causa da música. Então, por exemplo, você tem um jovem na igreja que vem assistir o culto e que veio para a nossa igreja e assistiu uma apresentação do coro jovem. Caramba, que legal, né? Ficou bonito. Pô, eu queria participar. Será que eu tenho condição de fazer isso? Né? É o que todo mundo se pergunta. Né? Então, isso é muito importante. E aí, eu vou até mais fundo nessa sua pergunta, Bruna, porque quando eu penso em alguém que vai entrar para o coro jovem, quais são os valores que eu penso? Eu penso muito no futuro.
minha visão é lá na frente. Porque o coro jovem, não digo para todos, mas para boa parte, é um processo que começa, ela desenvolve e ela termina, né? Não são todos que ficam no coro jovem a vida toda, né? Alguns até, por criar amor por esse tipo de música e se sentir tão bem nesse tipo de ajuntamento, vem para o coro Alvorada, porque a gente é mais adulta, porque aí você está no processo lá de juventude, você está fazendo faculdade, você cria amizade, aí você cria um vínculo, você namora, né? Quem sabe esse namoro dá certo, você se casa, constitui família, enfim, né? E aí depois de um certo tempo, talvez eu não consiga mais dar atenção para o coro jovem como eu já dei. Então esse processo, talvez ele termine. Mas o que eu percebo é que as pessoas que viveram um momento no coro jovem, daqui a alguns anos, quando elas ficarem mais velhas, elas vão se lembrar da juventude delas e o coro jovem nunca vai sair da cabeça delas. Sem dúvida. Não sai. Não sai, né? Então, é por isso que se a gente fosse pensar que se o coro jovem começou no final do século passado, então vamos colocar 20 anos, quantas pessoas, eu nunca pensei nisso, estou pensando agora com vocês, tá? Mediante a sua pergunta. Quantas pessoas, viu, Raquel, quantas pessoas você acha que já passaram pelo coro jovem? Boa pergunta. Muitas, com certeza. Tem gente que mora em outro país, tem gente que mora no Nordeste, no Norte, no Sul. Imagina quantos já passaram. Nós chegamos a fazer cantata com 100 jovens, né? Mas essa rotatividade, que para alguns parece ser um pouco triste, para mim isso é natural, tá? Eu não me espanto, nem fico chateado. Agora, se eu vejo porque a maioria está encaminhada, mas às vezes tem um ou outro que participou do coro jovem e que está perdido no mundo aí. Esse eu tento resgatar. Sim. Né? E tento fazer com que ela fique o máximo possível, porque para ela sair daqui é só você dar aquele empurrãozinho, ela cai. Mas para você puxar ela para dentro de novo, você tem que puxar com as duas mãos. É verdade. Porque é difícil. O esforço é bem maior. O esforço é muito maior, né? Então, e a gente está falando isso, está me vindo várias pessoas na minha mente, né? Que estão nessa situação e às vezes me lembro delas, oro por elas, né? Mas o coro jovem é esse lugar que Deus preparou para que jovens possam passar um período da sua vida, né? E que me reporta aquele texto, né? Dá ao Senhor os dias da tua mocidade. Sim. Né? Eu acho que vocês devem falar muito esse versículo. Né? Então, porque são os melhores dias que você tem. E eu acho que até aquelas produções bacanas que a gente já fez, em musicais, só poderia ter sido feita por jovens. Porque para fazer aquela estrutura toda, ou você contrata uma empresa para fazer isso, ou tem que ser jovem para fazer isso. Muitos jovens para fazerem isso, né? Então, é um momento que você tem. Agora, você imagina quanto Deus não fica feliz com a atitude, não estou dizendo cantar não, mas de você ajudar a separar um banco, a colocar as coisas, a montar o tablado, a montar a estrutura, ajudar na iluminação, a cantar, né, na máquina de fumaça, enfim, no LED, enfim, tudo isso. Quanto que Deus não nos abençoou, nos abençoa e vai nos abençoar por essa manifestação de louvor que a gente faz para Ele, né? Então, é uma coisa que é muito mais profunda do que a gente pensa, né? Então, Bruna, respondendo a sua questão, é justamente isso. Vários motivos, várias possibilidades que me norteiam a convidar alguém para participar do coro jovem, né? E entre elas é cantar. Ah, sim. São várias coisas. Sim. Eu acho legal esse seu comentário, porque é algo que você já citou em vários ensaios, sobre um dia a gente vai olhar para trás e que a gente possa olhar realmente pensando, fiz o meu melhor para Deus
E fiz com os meus irmãos, com pessoas queridas. Verdade. E não só as apresentações em si, exatamente isso. Os ensaios, a montagem, desmontagem, tudo isso trouxe Verdade. lembranças boas pra gente. Exatamente. Você sabe que a nossa tradição desses musicais de Natal, né, do aniversário do coro jovem, quando cantava no aniversário da igreja, enfim. Especialmente no Natal, né? Quanta gente que vinha assistir, né? Sim. Né? E a gente não sabe o quanto aquilo impactou a vida dela e da família dela depois, né? E eu fico tentando imaginar, né? Como é que isso causou impacto de pessoas que depois vinham testemunhar para mim. Poxa, Mário, eu convidei alguém do meu trabalho e ela veio, saiu daqui encantada, né? Mesmo que ela não frequente a nossa igreja, mas eu tenho certeza que a vida dela mudou, né? Então, isso para mim é muito gratificante, né? Enfim, a gente espera que isso possa continuar acontecendo, né? Com certeza, né? Ao menos plantar uma semente. E outra coisa, viu, Isaac, Bruna, Raquel, vocês que estão aqui. Outros tipos de ministério ajudam, agregam? Sim. Mas eles não têm um impacto do coro jovem, não pelo valor que o coro jovem tem, mas pela quantidade de pessoas que isso envolve. Sim. Quando você lida com, por exemplo, eu tenho um grupo que tem um ministério de louvor, mas o ministério de louvor tem no máximo 8 pessoas. Você não consegue atingir tanta gente, né? Mas um coral, muito mais, né? É por isso, mas por que você insiste tanto? Por causa disso, porque é o alcance, né? É o alcance que você tem, né? Eu lidar com um grupo de louvor e pegar pessoas que têm talvez uma prática musical e uma sensibilidade musical talvez maior do que a maioria dos que cantam no coro jovem, né? Talvez me dê menos trabalho musical, mas o alcance não vai ser o mesmo, nunca. Né? Sim. Então, eu acho que Deus olhou com carinho para a nossa igreja em relação a isso. Porque de todos os coros jovens que eu conheço, que a gente participou, por exemplo, daquele primeiro encontro, que tinham mais de 10 participando, nenhuma igreja mais tem o coro jovem. Nossa. Né? Porque é difícil e eu não acho que seja mérito meu, de forma nenhuma. Eu acho que a igreja abraçou e o coro jovem já é enraizado na IBVG, né? Mesmo que um dia ele tenha um outro perfil, uma outra forma, um outro tipo de ideia, mas eu acho que é uma coisa que a gente não volta mais, né? Se Deus quiser, espero que seja assim. Sim, esperamos. Sim. E o quanto isso toca na gente que tá cantando ali também, né? Quando a gente tá louvando, na maioria das cantatas que eu participo, eu me debulho de chorar. Não tem como. Elas mexem mesmo, né? A gente vai com a voz embargada. É verdade, é verdade. E tem esse aspecto mesmo de agregar, né? Então, a gente quando, né, muito mais vocês ainda do que vocês podem me confirmar isso de uma forma muito mais intensa e mais profunda. Qual é a grande necessidade quando você fica jovem? Você sai da adolescência e você entra na juventude. Mesmo nos adolescentes, porque os adolescentes são precoces, né? Porque os adolescentes hoje já por causa do mundo e da rotatividade, do acúmulo de informações, de você fazer várias coisas ao mesmo tempo, com celular, com Instagram, com Face, com Twitter, enfim. Então a cabeça trabalha muito mais rápido. Mas a necessidade de você ter amizade é muito grande. Sim. Né? Então, a Unijovem, os adolescentes, né, e de uma forma especial a música, através do coro jovem, né, ela te permite justamente esse tipo de ideia de você poder se aproximar. A amizade. Porque se você não cultivar isso aqui, você vai cultivar a amizade fora daqui. Aí vai ser difícil segurar. É verdade. Isso é muito importante. Vai ser difícil segurar. Né? Eu fiquei 11 anos, né? Saiu ano passado, dando aula numa universidade, num curso de música eletrônica e num curso de produção musical. Então, era só aula com a moçada, enfim. E quantos depois da aula queriam ficar conversando? Né? Sim. Né?
porque o meu linguajar era diferente, a minha forma de agir era diferente, né? Que os professores, boa parte que trabalhavam comigo, tinham outros perfis, né? Eram mais ou menos da mesma linguagem deles. Então, o pessoal queria conversar, trocar ideia, fazer, mas como é que é isso? Como é que funciona? Né? Boa parte evangélica, que queria justamente desenvolver aquele projeto para poder trabalhar nas suas igrejas. Ah, legal. Né? Isso é uma coisa também muita história para contar nesse aspecto. Né? Então, eu inclusive trouxe alunos da universidade para assistir cantata do coro jovem. Aproveitando. Foi. Então, equipamentos que professores me deram para ser usado no jovem, no coro jovem, que está aí, ó. Então, realmente, essa ideia de você agregar as pessoas é muito importante, muito mais importante do que a música. Por isso que quando alguém faltava, 2, 3 ensaios, vai ver o que está acontecendo, liga lá. Sim. Eu acho que vocês fazem isso na Unijovem, né? A moçada para de vir, até que nessa época não por causa da pandemia, né? Mas a gente tem que ficar sempre de olho, porque né? Se bobeou, é difícil. Sim. Acho que temos tempo para mais uma pergunta. Para mais um, então. Bora lá, Bruninha. Aproveitando a sua deixa em relação à juventude hoje, você acha que ainda a música tem um significado em algum nível? Ou você acha que mesmo dentro das igrejas, às vezes conta mais a música a servir só para animar, ter um ritmo contagiante, seguir um artista que está em alta sem necessariamente se importar com conteúdo? E como resgatar esses valores? Eu acho que sim, Bruna. Eu acho que as pessoas estão refletindo menos, pensando menos, agindo muito, né? Talvez em prol de abastecer seu próprio ego, sua própria autoestima. Sim. Né? Quando você segue alguém, você segue porque você admira, mas você na verdade também fica pensando se tem mais alguém que começou a me seguir, né? Porque a autoestima hoje é algo a ser trabalhado por muitos jovens com ansiedade, com depressão, né? E eu acho que a autoestima, inclusive, ela não é trabalhada dentro de casa, né? E as pessoas perdem isso, né? E aí ficam buscando, entre aspas, ídolos para poder a pessoa se satisfazer, né? Mas eu acho que está muito assim, na questão musical que você me apresentou, pouca profundidade, né? Muito balanço, muito ritmo, né? Ou quando você não fica numa música muito lenta, que parece um mantra, também, e verdade. que a frase se repete 30 vezes, né? E você precisa, inclusive, de um aspecto físico que combine com aquela música, um lugar mais escuro, né? Para poder, talvez, se sentir mais compenetrado no ambiente, né? Fumaça, né? Então, é muito complicado, né? Os padrões de valores, até de próprios artistas que estão buscando uma musicalidade um pouco mais profunda, está sendo o resgate de músicas do passado, para ver se consegue trabalhar isso na mente dos jovens. Eu acho que isso não é um defeito, acho que isso até é uma qualidade. Mas eu fico muito preocupado, porque as pessoas, os jovens em si, elas não estão conseguindo mais refletir no que estão cantando, né? Elas mal têm tempo de refletir sobre um livro, né? Porque leitura hoje é uma coisa que faz parte do passado. Né? Então você assistir uma série hoje é sinônimo de você adquirir conhecimento. Para muitos é isso. É verdade. Né? Vamos ver como é que vai terminar. E dentro daquele contexto todo da história, você acaba buscando alguma coisa que possa te agregar e te acrescentar. Mas 90% não vai te acrescentar muita coisa. Mas é o que a gente está vivendo. Né? Então, a gente busca... Né, eu acho que essa conscientização é muito importante. Talvez vocês que estão na liderança
né, e estão em contato mais perto do que eu, inclusive dos jovens, de busca, de troca de informações, troca de ideias. Pô, você já ouviu essa música? Você conhece esse som aqui? Né? Você ouviu, prestou atenção na letra dessa música? Às vezes você tem que encaminhar a pessoa aquele pensamento, porque se você ficar esperando ela ter aquela atitude, aquela iniciativa de buscar alguma coisa, não vai. Não, auxílio, pelo menos. Precisa ajudar, precisa auxiliar, né? E que era o papel do professor antigamente, de mostrar o caminho. Olha, escuta isso aqui, né? A minha formação foi basicamente porque muita gente falou, cara, escuta isso, faz isso, pega isso, né? Porque você vai ver. Falei, caramba, realmente, que legal, né? Eu acho que as pessoas hoje, talvez com aquela preocupação de respeito, de não tentar entrar na intimidade do outro, do colega, do amigo, não se sente à vontade de orientar, de aconselhar, mas fala, porque vou dar um exemplo para vocês. Sim. Se a gente não fizer isso, musicalmente, quem é que vai te trazer alguma coisa hoje? É verdade. Realmente. Não tem. Não tem. Né? Então, se a gente pegar, por exemplo, mesmo aqueles cantores que a gente gosta, que curte, que são legais, né? Talvez por causa do mundo que a gente vive, eles são muito mais preocupados em ter seguidores do que propriamente de formadores de opinião. É verdade. Né? Então, é uma questão que a gente tem que parar para pensar e que vai aqui uma discussão bem grande. Né? Não me sinto à vontade de citar nomes de cantores. Ah, sim. Né? Mas eu acho que na mente de vocês deve estar passando vários. Sim. Né? Como é que de isso? mídias sociais. Exatamente, então. dentro das mídias sociais isso é muito natural, muito comum. Né? E eu lá em casa que lido com um jovem e adolescente, né? A gente tenta conversar, né? E já fui surpreendido assim, né? Com coisas legais que eles me trazem, né? E já os surpreendi com coisas que eles nunca tinham ouvido falar. Já ouviu isso aqui? Já leu isso aqui? Já viu isso aqui? Né? E às vezes eu me pego, ele ou ela tá ouvindo alguma coisa que eu tinha falado, né? Bom. Então, e eu não falo nada. Não falo nada. Tipo assim, tá vendo? Não sei o que lá. Né? Porque não é hora de você falar que tem razão ou o que você faz é mais certo. Deixa eles por si só tomarem a consciência, porque qualidade, né, e coisa boa, mais cedo ou mais tarde ela vai se revelar. Uhum. Porque isso que nos é mostrado hoje de forma muito rápida, eles não se sustentam muito tempo. Passa rápido. Aí aquele cara tem que mostrar logo outra coisa. Porque senão enjoa, né? Cansa. Né? Então, isso é bem importante. Eu não sei quantos minutos que eu tenho. 5 minutos, então eu queria até aproveitar esse ensejo, essa oportunidade que o Jonas falou. 5 minutos. Gente, eu acho que isso que vocês devem... A minha experiência de vida, meu pai foi um pastor que teve uma característica muito única, diferente de outros pastores que eu vi, né? Eu não sei como Deus falava na mente dele, mas se ele sentia que tinha dado o momento de começar um novo ministério, era assim, ó, semana que vem a gente está mudando. Né? Não tinha um preparo. Só acontecia. Semana que vem, enfim, é tudo muito rápido. Inclusive, na minha época de faculdade, eu não conseguia acompanhá-lo, porque eu estava tanto no colégio quanto na faculdade. No final do terceiro ano no colégio e do meio para o final da faculdade, eu tive que ficar morando onde ele teve que sair, porque eu não tinha como sair de lá, né? Porque era muito rápido. Mas, independente das cidades e dos lugares que eu vivi, eu dei essa volta para dizer justamente isso. Eu percebi que todas as pessoas que eu conheci, todos os jovens que eu conheci, o final sempre foi o mesmo, que é o seguinte: aquele jovem, aquela jovem que se estrutura no seu meio e que cria seus vínculos na igreja, são as pessoas que eu vi que se tornaram mais bem-sucedidas na vida.
Todas elas. Todas elas. Eu digo isso na questão sentimental. Não estou falando da questão se ela conseguiu um bom emprego, se ela conseguiu muitos bens, se ela ficou bem sucedida financeiramente. Eu digo se ela ficou bem sucedida emocionalmente, se ela ficou bem estruturada. São aquelas pessoas que se engajaram na sua adolescência e na sua juventude na igreja, trabalhando na igreja. Quando elas, depois tinha notícias delas, né? Em especial aquelas que se casaram com pessoas que estavam no mesmo ambiente, né? São pessoas que eu percebi depois que eu tive notícias, e mesmo aqui da Vila Gerte, das outros lugares que eu vivi, né? São pessoas que foram muito abençoadas por Deus, né? E que tiveram uma vida muito equilibrada. E enquanto aquelas que tiveram conosco durante algum tempo e que por algum motivo ou outro acabaram se desviando, saíram ou se envolveram com pessoas que não estavam na mesma comunhão em fé, sofrem, né? Tiveram que tomar decisões radicais, né? E isso é uma constatação. Mas, Mário, foi a maioria? Não, foram todos. 100%. Então, o meu conselho, né? A minha sugestão, né? Conselho a gente aceita ou não, né? Sugestão também. É que vocês continuem assim. Fiquem firmes, porque isso que vocês fazem hoje vai ter uma repercussão enorme lá no futuro de vocês, né? E isso não é porque eu ouvi falar, é porque eu vi, né? Eu vi, né? Então, e isso eu reporto para a Unijovem, para os adolescentes que vão entrar na juventude e para o coro jovem, né? Aqueles que ficaram firmes, né? E mesmo aqueles que tiveram que sair por outra oportunidade ou por outro motivo, mas que mantiveram os seus valores vivos, no sentido de continuarem firmes na igreja, né? Mesmo em outra cidade, porque tiveram que mudar, enfim, ou em outro lugar, Deus continua abençoando, né? Eu tive testemunho de pessoas assim, né? E a minha oração é que isso continue acontecendo, né? E com vocês, né? E que isso sirva realmente de lição e que a gente possa continuar nesse projeto, nesse trabalho tão bonito, né? Que é ver a juventude, os adolescentes e o coro jovem juntos trabalhando. Amém. Né? É isso aí. Deu nosso tempo. Eu sei que tinha muito mais perguntas. A gente queria falar muito mais. Mas nossa, aí... aliás, não deu tempo de falar. Ixi, aquelas 3 outras coisas que você comentou, Bruninha, nem deu tempo de falar. Mas aí a gente faz outra parte 2. A gente faz a parte 2. Mário, muito obrigado pela sua presença. Foi um prazer. Muito bom ter você aqui. Eu tenho certeza que o senhor vai continuar através da sua vida levando aí a palavra pela música, quando você falar. Eu sei que grandes coisas Deus já fez na sua vida e vai continuar fazendo, Mário. Amém, amém. Obrigada por ser nosso maestro tão competente, paciente. Isso é verdade. Por que não dizer apoteótico? Entendedores entenderão. É isso aí. Muito obrigada, Prazer Mário. é todo meu. Obrigado. Deus abençoe vocês. Amém. Isso aí, gente. A Unicast vai ficando por aqui. Muito obrigado pela preferência e continue conosco. Até tchau, mais. tchau.